E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou falar nesse vídeo, o que eu vou falar nesse vídeo é exatamente o assunto desse vídeo é exatamente o que você está vendo aí na foto, entendeu? Eclipse. Eu acho muito interessante falar nisso, né? Que eu quero passar essa informação que já a pessoa já amplia o entendimento, né? Claro, depende do ponto de vista, né? Por quê? Porque o que eu vou falar aqui para muita gente pode ser uma informação nova, entendeu? Então, antes, né, de eu começar a falar, é óbvio, é claro que a gente não sabe tudo, a gente não tem toda a informação, a gente não é o dono da verdade. Eu posso muito bem estar enganado, você está entendendo? Então, todo mundo é livre para discordar, comentar, discordando aí educadamente nos comentários, não tem nada de mais nisso, entendeu? Então, só quem sabe todas as coisas e sabe tudo é o Criador, só. Agora a gente se engana, entendeu? Mas mesmo assim, eu acredito que eu não estou enganado. Eu acredito, não que eu não esteja, mas eu acredito que não, por causa das coisas que estão escritas, entendeu? Então, vamos lá. O eclipse do Sol. Eles ensinam pra gente, né, que a Terra adentra ali a Lua na órbita do Sol, ela passa ali na frente e tampa o brilho do Sol. É a Lua que faz sombra ali, né? É isso que eles ensinam pra gente, que a Lua faz sombra. Na verdade, não é. Isso não está correto. Isso é mentira. Quem faz essa sombra aí na frente do Sol é um outro Sol. Isso, tem mais de um Sol. Você está entendendo? Tem o nosso Sol, que chama Ordiares, e quem faz essa sombra é o outro Sol, o Sol negro. Agora ele é um Sol negro, nem sempre ele foi negro, mas agora ele é. E é o tal do, adivinha, Nibiru. Você está entendendo? Mas só que Nibiru não chama Nibiru, deram esse nome para ele porque quiseram, não sei, querem confundir as pessoas, ou seja, não querem te falar a verdade, entendeu? Então, ele não chama Nibiru e ele também tampouco é um planeta. Ele não é um planeta. Nibiru é o Sol negro, é um Sol. E o verdadeiro nome de Nibiru é Tomás. Esse Sol nosso agora, o nome dele é Ordiares. Mas o verdadeiro nome de Nibiru é Tomás e ele é um Sol negro. Ele não ilumina mais, não ilumina mais. Ele foi desativado pelo Criador, porque ele é o Sol da primeira Terra. Ou seja, essa Terra agora, hoje é 18 de maio de 2023. Essa Terra agora, você está entendendo? Estou falando a data para você saber. Que essa Terra agora é a terceira. Essa, desde Adão e Eva até aqui, quase 7 mil anos. É, não, quase 7 mil anos não, quase 6 mil anos. Essa aqui é a terceira terra. Antes dessa, houveram mais duas terras. Então, ou seja, a gente já vai chegar lá. Esse Nibiru, que na verdade o nome dele é Tomás, ele era o sol da primeira terra. E a primeira terra, a gente não tem acesso mais, ela não é desse tamanho aqui, da nossa, entendeu? Essa nossa é uma terra onde o Sol tem uma órbita de 24 horas. A primeira terra, ela tinha, o Nibiru estava girando numa órbita de 54 horas. Um dia inteiro tinha 54 horas, ou seja, essa Terra nossa aqui, ela vai ali até depois da Antártica, tem o domo. Só que para lá do domo tem as terras além do domo, que são a quantidade de terra que tem depois da nossa aqui, é, depois da Antártica, né, que a gente não pode ir lá, porque eles não deixam, porque senão você vai dar de cara com o domo, entendeu? E vai cair por terra tudo o que tem por aí, você tá entendendo?
Então a quantidade de terra que tem para lá é equivalente a 2 terras nossas. Mais ou menos, não é menos que uma terra e meia a mais, além do dobro, não é menos que uma terra e meia. É no mínimo uma terra e meia mais para lá a quantidade de terra que tem, entendeu? Eu estou calculando aqui 2 terras, a quantidade de terra para lá, além do domo, terras além do domo. Por que que eu falo isso? Porque a gente sabe, mas não, eu estou falando isso porque está escrito, entendeu? Está escrito nos livros apócrifos que arrancaram da Bíblia. Por que que arrancaram? Por que que não querem que você saiba? Por que que não quiseram que você soubesse hoje isso? Está entendendo? Então é isso que tem que se pensar, entendeu? Isso também está escrito em livros muito antigos, mas muito antigos, de pessoas daquela época que não fala, que o idioma que elas falavam desapareceu, entendeu? Já você está entendendo? Dialetos que já desapareceram, eles deixaram escritos, entendeu? E o acesso é muito difícil a essas informações. Então, essas terras além do domo são as terras que deu problema, entendeu? Aconteceu um cataclisma lá atrás, entendeu? Então, esse sol, né, que faz essa eclipse aí, é um sol negro, ele chama Tomás, mas falam para você que chama Nibiru e fala para você que é um planeta. Não é. Esse sol ele não ilumina mais. Esse sol ele agora tem um poder destrutivo muito grande. Ele é o destruidor. Ele destrói tudo que ele vê pela frente. Ele não faz nada com a gente agora e está ali de boa, porque o magnetismo da Terra não deixa, entendeu? O magnetismo da Terra o detém e também impedem as dimensões, né? Que aqui na nossa órbita, vou falar assim para ficar mais fácil de entender. Aqui na nossa órbita são 7 dimensões. Essas dimensões, elas estão separadas. É o que é o que a ciência aí descreve como universos paralelos. Na verdade são dimensões. Só um momento. Na verdade, são dimensões. Então, o Sol ele reside na quarta dimensão. Nibiru muito provavelmente também está na quarta dimensão. Como é que a gente sabe disso? Está escrito, arrancaram os livros das escrituras sagradas onde estão escritas essas coisas, entendeu? E é muito interessante, você está entendendo? Então essa informação que eu queria tá passando aqui para vocês, né, para que vocês soubessem dessas coisas, entendeu? Porque é legal, é interessante que você saiba, que você tenha essa informação. E além do mais, além desses 2 sóis que tem aqui na nossa órbita, um a gente vê, o outro a gente vê quando acontece isso aí, ó, esse eclipse, entendeu? A órbita dele é de 54 horas. A gente ainda tem o Sol central, que vai coincidir lá nas bordas da Terra, na Antártica, o Sol central que gera o magnetismo. Então, por que que esse Sol hoje é negro? Porque quando Lucifer caiu há 35 mil anos atrás, antes de Adão e Eva, ele caiu aqui na Terra. Existia o povo Atlante. Quando ele caiu aqui na Terra, ele introduziu muita tecnologia. Ele começou a mexer em tudo aqui. Ele criou povos híbridos. Você está entendendo? Tinha muita tecnologia. Tanto é que o intuito dele, ele estava tão revoltado, ele não tinha escolha. Ele não alcançou o perdão do Criador igual você alcançou hoje, igual você alcançou ontem, igual você vai alcançar amanhã se você quiser. Entendeu? Ele errou, acho que ele errou mais de uma vez, mas só que a segunda vez
Vamos para simplificar, ele errou uma única vez e não alcançou perdão. Também ele cometeu o pecado que não tem perdão, né? Um dos pecados que não tem perdão, que é o pecado contra a autoridade do Criador. Esse não tem perdão, ele cometeu justamente esse, entendeu? Então, ele desceu aqui, introduziu muita tecnologia, era muita coisa, era coisa louca. Eles falam pra gente, né, que os povos da antiguidade eram atrasados, não era não. Não era, nossa, a gente não é 10% do que eles eram. Você tá entendendo? A gente não, tudo que você hoje é 18 de maio de 2023, a gente não era 10% do que eles eram. Enfim, as pirâmides teve um propósito. As pirâmides, um dos propósitos das pirâmides é atrasar o tempo. Ele precisa de tempo para fazer causar o estrago e a destruição que ele quer causar, entendeu? E a segunda intenção das pirâmides é mexer na ciência da Terra, que ele mexe lá, não sei o que, porque a intenção dele é abrir o portal. Ele quer reabrir o portal que leva de volta para o paraíso de onde ele veio. Ele quer abrir esse portal e voltar com o exército dele lá. Entendeu? Quer voltar com o exército dele lá, mais os híbridos que concordaram com ele e quer guerrear contra o Criador novamente. Ele queria fazer isso, por isso que Deus foi lá, o Criador, e apagou o Sol central e apagou o Nibiru, entendeu? Aí teve a Era do Gelo, né? Você não aprendeu isso na escola, a Era do Gelo, entendeu? Foi nessa época, entendeu? Inclusive, eu ouso dizer que aquilo que você vê nos filmes, bom, o que você vê no filme eles têm que mostrar, né? Aquilo lá tem tudo tem fundo de verdade. Matrix, os Avengers, os Vingadores, tudo tem fundo de verdade aquilo ali, entendeu? Eu ouso dizer que aquela história do Aquaman, que ele pode respirar debaixo d'água, o Lucifer também mexeu na genética aqui e criou gente que consegue fazer isso. Por quê? Porque quando ele caiu aqui na primeira terra, tinha o povo Atlante, entendeu? Então, esse povo muito provavelmente existe, que pode respirar debaixo d'água e que sai e respira também. Ele mexeu na genética, ele fez. Tanto é que depois da queda do povo atlântico, ele teve o cataclisma, que ele tentou abrir o portal para voltar de volta para o paraíso e guerrear contra o Criador novamente, que ele não tem escolha, você está entendendo? Ele não alcançou o perdão, ele vai se ferrar de um jeito ou de outro, então ele vai destruir, fazer guerra, entendeu? E quando ele tentou voltar, poxa, esqueci o que eu estava falando. Puxa vida. Ele tentou voltar. Bom, enfim. Tá. Teve o cataclisma, é, aí teve a Era do Gelo, só que aí ele foi lá e fez outro povo, porque depois teve a Segunda Terra, que com órbita. O dia durava 36 horas, teve a segunda terra e o povo daquela terra era o povo novo, híbrido que ele fez, lemurianos, entendeu? Lemúria, você já ouviu falar da Lemúria? Não, você nunca ouviu falar? Então, lemurianos. Aí só depois que veio a gente, né? Aí a história você já conhece. Bom, era isso que eu queria deixar aqui registrado, né? Tem muito mais coisa para falar e queria que vocês soubessem que também tem o intramundo aqui de baixo, cidades subterrâneas, mas a gente vai introduzindo as coisas aí aos poucos. E tudo isso que eu estou falando tá nos livros apócrifos e também tem lugar aqui que você não deixam você ir, não deixam você entrar, que está escrito lá só que está escrito em idioma que você não entende, entendeu? Então,
Só para você ter uma ideia, os Atlantes, eles ainda estão lá, estão além do domo, eles não têm acesso aqui, entendeu? E se tiver, eu não sei por que que não vem. A gente não sabe se é um povo legal, se não é. São altos, são gigantes, 5, 6 metros de altura, você tá entendendo? E, bom, é isso por enquanto. E no próximo vídeo a gente vai falando mais. Valeu!